Realidade virtual para aumentar a eficiência? Essa tecnologia está na Petrobras. Oi, hoje vamos conversar com os criadores e os produtores dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Estamos aqui com o diretor Maurício Essa, com os produtores Gabriel Gurman e Marcelo Braga e os roteiristas Ilana Casoy e Rafael Montes. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. Maurício, a ideia original de fazer um filme sobre o caso é sua. Quais foram os passos para tirar esse projeto do papel? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, para estar participando aqui com vocês, contando um pouco desse processo. Então, na verdade, assim, essa é uma história icônica que sempre me chamou a atenção. E eu, como amante, como leitor assíduo de livros policiais, livros de... Enfim, tinha lido o livro da Ilana na época, né? Eu já tinha procurado a Ilana, não rolou naquela época, né? Mas esse projeto sempre ficou no meu radar, assim, porque era uma história realmente muito forte, muito, enfim, que me despertava curiosidade e achava que realmente isso daria um filme interessante, né? E aí eu voltei à carga, né? Eu já tinha trabalhado, sou amigo do Marcelo há muitos anos, reencontrei o Marcelo, contei desse projeto, o Marcelo falou, tô dentro. A gente foi de novo falar com a Ilana falou, vamos nessa. A gente começou a pensar, a gente convidou o Rafael para estar junto com a gente, chegamos no Gabriel, que também é um parceiro antigo meu, e que a gente já tinha trabalhado junto, o Gabriel abraçou a proposta, e aí as coisas foram acontecendo, né? Marcelo, como foi produzir um filme brasileiro do gênero True Crime? Se tratando de um caso icônico, quais eram as expectativas? Como o Maurício falou, realmente, quando ele me trouxe esse projeto, eu nunca, como produtor, tinha pensado em produzir um True Crime. E fui convencido, não só pelo tamanho da envergadura dessa história, né, de todas as pessoas que estavam envolvidas na criação, com a Ilana, com o Rafa, que realmente trouxeram esse projeto para um outro patamar, e chegando ao Gabriel, que realmente acreditou nesse desafio e apostou junto com a gente para que a gente fizesse realmente o true crime do crime mais midiático brasileiro. Então, para mim, foi muito importante ter entrado, e já que entrei, a gente queria realmente fazer a diferença. Foi um processo muito exaustivo, muito prazeroso no sentido de criação, e eu acho que tudo isso está na tela que vocês assistiram os filmes. Gabriel, como surgiu a ideia de separar em 2 filmes e por que esse foi o caminho? Bom, também obrigado pelo convite. É muito legal. Primeira vez, acho que a gente está, todos nós aqui, falando juntos sobre o projeto, assim. Verdade. E, né? E depois do sucesso todo, a gente nem conseguiu comemorar direito, assim. Então, também é um prazer estar com todo mundo aqui de novo. A ideia dos 2 filmes, na verdade, surgiu sem querer, assim. Surgiu de uma conversa entre todos nós. Eu lembro exatamente do momento que a gente estava sentado numa mesa de restaurante, pensando em alguma solução para problemas que a gente tinha encontrado, não problemas, na verdade, mas algumas soluções diferentes mesmo em relação a um formato que a gente acreditava que podia funcionar melhor para esse projeto, assim. E como não existia um paralelo fácil, pelo menos na nossa cabeça, um paralelo de um lançamento comercial pensado para 2 filmes, essa nunca foi um caminho que a gente havia pensado antes, assim, surgiu de forma espontânea, num brainstorm mesmo, e quando a gente falou nessa ideia, nem nós mesmos levamos a sério, assim, mas começamos a pensar um pouco ao longo dos dias, ao longo das semanas, que aquilo poderia ser uma possibilidade. Então, o Rafael e a Ilana começaram a trabalhar nesse roteiro, num redesenho dele, porque antes havia sido proposto um único filme, ainda que dividido em 2 partes, mas um único filme. E a gente só teve certeza mesmo que esse seria o melhor caminho quando a gente viu os 2 roteiros como filmes separados e falou, tá,
temos uma história aí, vai dar para fazer dessa forma assim. Então, foi realmente no desenvolvimento dessa ideia que a gente entendeu que ela seria mais precisa, assim, poderia ser mais correta para o filme mesmo. Rafael, depois de decidido que seriam 2 filmes, qual foi o processo de trabalho que você e Ilana usaram para chegar nas 2 versões da história? Para mim é o seguinte, a ideia de pegar o caso Richthofen e dividir nas 2 versões dadas pelo Daniel e pela Suzane, como o Gabriel bem falou, num único filme, foi uma decisão inicialmente criativa. A gente falou, beleza, como é que a gente conta essa história? Para contar essa história, você podia fazer de 1000 maneiras, começar pelo crime, terminar o crime, contar versões, contar a investigação policial, enfim, você tem 1000 caminhos de abordar o mesmo caso real. Então foi uma decisão criativa a gente colocar 2 visões num único filme. E o que foi super legal, porque tendo então um único filme dividido em 2 lados, né, quando voltou para os produtores tiveram uma visão que eu acho que é uma visão de produção, de distribuição e também criativa, que foi, vamos pegar essas 2 visões e vamos fazer 2 filmes em que a gente então pode explorar mais profundamente cada uma dessas 2 visões. E aí voltaram então com essa demanda para a gente. Então, em vez agora de ser um filme só com as 2 visões, a gente vai fazer 2 filmes em que cada um tem a sua versão da história. Isso cria uma demanda para a gente, tal que os filmes precisam ser complementares, mas eles também precisam existir por si só, porque eles nos pediram 2 filmes, eles não pediram meio filme e meio filme. Né? Então, foi um trabalho todo da gente falar, beleza, como a gente faz a versão da Suzane ser um filme completo e como a gente faz a versão do Daniel Cravinhos ser também um filme completo. Para isso, o primeiro trabalho foi pegar os depoimentos deles, as versões apresentadas no Tribunal do Júri, e decupar, ou seja, ver qual era a timeline de eventos que eles contavam. É curioso, por exemplo, porque o depoimento da Suzane é muito organizado, e o depoimento do Daniel, por exemplo, é absolutamente caótico. Ele começa falando do final, ele volta, porque na verdade 3 anos atrás era isso, e aí 1 ano atrás foi aquilo, e aí você fala, caramba, mas em que momento... A gente tentando colocar em ordem foi bastante desafiador, né, Ilanita? E aí, tendo a timeline, aí também é um trabalho de adaptação mesmo, que é como se fosse a adaptação de um romance de ficção também. Né? Que é isso, você então dá uma linha dramática para os personagens, para as narrativas. Né? E aí a gente foi criando alguns códigos nossos, como roteiristas, que a gente compartilhou com que o Ersa eu sei que também trabalhou com esses códigos, digamos, na direção, que são, por exemplo, cenas pilar, que são cenas que são idênticas nos 2 filmes, são a mesma cena. Aí cenas espelho, que são a mesma situação, mas absolutamente diferente do que acontece na situação. Então é como se, num filme nosso aqui, numa cena espelho, a minha versão é que foi ótimo o papo, e a versão da Suzana é que foi a pior conversa da vida dela. Mas é a mesma cena, é o mesmo zoom. Então, essas cenas espelho mostravam justamente a contradição das versões. Então, a gente criou cenas espelho, cenas pilar, as cenas que eram específicas de um filme e de outro filme, ou seja, que só tinham num filme e que só tinham no outro filme, para aí dar esse ar de novidade, porque não podia ser a mesma experiência para o espectador assistir um filme e assistir o outro. Então, enfim, foi um trabalho bastante técnico em algum lugar, mas também de muita emoção, né? Assim, a gente queria que o espectador se emocionasse. Assim. Acho que um objetivo de todos nós, como o Braga bem falou, a gente estava contando um caso icônico, então a gente sem dúvida ia pegar o público que conhece esse caso, mas a gente queria fazer filmes também que pegassem pessoas que nem conhecem esse caso, ou seja, um espectador alemão que nunca ouviu falar, francês que nunca ouviu falar dessa história, também gosta, porque é uma história emocional, uma história de família, de drama familiar, de tragédia familiar. Isso nos emociona e nos vincula a todos. Né? Ilana, como foi para você reviver essa história depois de tanto tempo? E como a sua experiência de ter vivido o julgamento ajudou na roteirização? Bom, ajuda porque, como o Rafael e Marcelo sabem, eu sei quase de cor o processo, né? Em que volume está, o que disse onde, que parte foi. Ajuda.
também atrapalha, porque, para mim, é como se eu transitasse em dimensões de tempo. Que eu só vi isso na ficção, mas é o que acontece comigo. O dia que, por exemplo, essa filmou o júri, naquele cenário que o Marcelo produziu, né? A Denise, maravilhosa diretora de arte, e aí eu entrei lá e eu entrei numa espiral maluca, porque assim, onde eu estou lá em 2006, ou eu estou aqui, né? Então, assim, e aí eu tenho que segurar um pouco também a emoção, porque, como disse o Rafa, trata-se de um trabalho técnico. Então, não dá para você ficar emocionado o tempo inteiro, nem você aguentaria, nem ninguém. E a considerar o que o Marcelo falou, que é um crime, não é só que ele é mais midiático, ele é o primeiro midiático. É a primeira vez na TV brasileira que nós vamos ter o Big Brother do crime em todos os noticiários. Minutos e minutos, programas inteiros sobre um assunto só. Isso hoje tem proporções que chegam à transmissão de um júri na íntegra. Mas naquela época só tinha noticiário criminal nos programas vespertinos mais sensacionalistas, e começa a ser tratado como true crime, como assunto sério, a partir desse crime, né? Então, eu acho que ajuda e atrapalha ter tanto conhecimento, e nisso Rafa foi o Rafa é meu dream team, né? Haja visto que a gente faz 200.000 projetos juntos, mas nesse sentido é importante como a gente se complementa, quem sabia tudo do caso e quem não sabia nada do caso, que ele tinha 12 anos quando esse caso aconteceu. Então, a falta de conhecimento dele e o meu excesso de conhecimento se equilibraram numa nova leitura. E por isso que eu acho que o sucesso nosso foi grande também, não só, mas contribuiu para que velhos espectadores e novos espectadores dessem esse maravilhoso ibope para a gente, de pessoas que assistiram, porque quem não sabe nada e quem sabe tudo curtiu da mesma forma. Maurício, como foi montado o plano de filmagem para os 2 filmes? E quais os desafios e as partes mais surpreendentes do processo de realizar os 2 longas simultaneamente em apenas 33 dias? A gente tinha 2 roteiros, né? E 2 claquetes, e a gente filmou simultaneamente os 2 filmes, né? Então, por exemplo, tinham as tais cenas de espelho que o Rafa mencionou, que a gente filmava uma cena e na sequência filmava para o outro filme. Então, foi uma questão de muito planejamento, né? Uma pré-produção muito extensa, muito trabalhada, para que as coisas pudessem acontecer sem muitas sem coisas erradas, né? Então, assim, a gente se preparou demais para poder fazer isso. Os atores tiveram uma preparação no sentido de, no momento que eles tivessem que mudar a versão, virar uma chave e estar pronto para viver aquele novo personagem. Principalmente a Carla e o Léo, eles viveram 2 personagens, né? Tinham versão de um, versão de outro. Então, eles estavam preparados para isso, né? E a equipe, igualmente. A gente, até uma coisa que a gente conversou outro dia, né, Rafa e Lana, no meu planejamento, eu cheguei a pensar, puxa, eu vou filmar diferente os 2 filmes. Um filme vai ser mais quente, o filme vai ser... Enfim, várias coisas passaram pela minha cabeça, mas aí foi uma percepção de que não, é o mesmo filme. O que é diferente são as versões. Então, os filmes foram filmados iguais, né? Existem diferenças sutis, mas existem. Por exemplo, na versão do Daniel, tem momentos que ele fala que a Suzane estava um pouco mais ousada na forma como ela se vestia, por exemplo, e na outra versão ela estava com uma outra roupa. Então, são pequenas diferenças muito sutis que têm a ver com a percepção de cada um, com a versão de cada um, né? Mas, de forma geral, a gente filmou 2 filmes iguais, porque é a mesma história, né? Então, eu sempre digo, a chave de uma boa filmagem é um bom planejamento. Isso acho que o Marcelo pode falar um pouco mais também. O planejamento foi um ponto crucial desse projeto, porque nós tínhamos uma meta
e nós tínhamos um objetivo, que era fazer com que essa virada de chave acontecesse não só para os atores, mas como para a equipe que estava ali envolvida em cada passo, né, desse processo. Ou seja, direção de arte, figurino, continuidade, são coisas que estavam muito atreladas a cada momento do ação. E isso a gente conseguiu fazer com maestria, eu acredito. Conseguimos entregar realmente o máximo que cada talento poderia dar. E é uma coisa que realmente fez a diferença e fez com que esses 2 filmes mostrassem de formas bem díspares o que a gente pretendia desde a sua concepção, que é quando transformamos o roteiro único do A Menina que Matou os Pais para 2 filmes que, para a gente, foi realmente desafiador. E eu acho que todos aqui, que somos os criadores, fizemos passo a passo acontecer para que esse projeto tivesse com maior êxito nas telas. E uma coisa assim, uma escolha que a gente teve, que eu acho que acabou sendo muito legal, por exemplo, foi ter filmado a cena do crime nas últimas diárias. Por quê? Aconteceu que os atores realmente viveram aquele período todo, desde o encontro de Suzane e Daniel até o dia fatídico, né? Então, eles viveram... Nossa, imagine como viveram, né? Viveram as 2 versões até ali, né? Então, o dia que a gente foi filmar, o dia do crime, foi uma catarse, realmente, assim. E eu posso dizer, assim, que quem estava lá sentiu uma energia absurda, porque uma energia de respeito, porque a gente tinha máximo respeito em toda a história, com os envolvidos e tudo mais. Então, a equipe inteira num silêncio, numa concentração, e os atores impregnados por tudo aquilo que eles viveram até esse dia. Lana, você comenta que o Rafael te levou para a ficção e que você teve a oportunidade de trazê-lo para o True Crime. Como é a parceria que vocês desenvolveram nesses projetos? Totalmente doida. A gente desenvolve, eu tenho a impressão que o Rafa, disse se você concorda, a gente desenvolve um método diferente para cada coisa que a gente trabalha. Esse projeto era muito complicado, a gente desenvolveu um método só para ele, que a gente tinha cronologias, espelhos em cores, né? Verde era ser espelho, amarelo era pilar. A gente criou esse método. O Bom Dia Verônica, que é um livro nosso e a gente trabalha junto na série, o Rafa é o head writer, mas eu tenho o privilégio dele me permitir e querer que eu esteja junto a cada passo do caminho. A gente tem um livro e daí a gente faz uma bíblia juntos, e aí a gente constrói o roteiro juntos na sala de roteiro, e aí a gente faz a produção executiva juntos, mas é outra coisa, é diferente, porque é só ficção. Então, tudo é modificado, o que não acontecia nesse caso. Então, ele não só me trouxe para a ficção, como me ensinou como a ficção funciona, o que me deu muita liberdade de criação. E eu trouxe ele para esse mundo de true crime, que você pode, sim, fazer uma ficção dentro de certos limites de verossimilhança e éticos também, porque aqui você está lidando com uma história que o processo existe. Então, você não está tão livre assim, mas é um desafio de criatividade muito grande justamente por isso. Porque você não é qualquer um que faria, já não é bem assim. Fazer ficção de true crime é um lugar bem diferenciado. A gente está com o terceiro projeto, que a gente tem um outro método, porque nós 2 estávamos atolados, então a gente tem uma terceira pessoa que tentou alinhavar todas as nossas loucuras para a gente agora pegar e levar. Então, a cada projeto, eu e ele somos pessoas muito, nesse sentido, muito parecidas. A gente gosta de novidade, a gente enjoa, a gente quer fazer a mesma coisa. A gente não quer fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo igual. Porque eu poderia fazer, por exemplo, eu tenho livros que eu poderia fazer o Louco Cruel 2, 3, 4, 5 mil. Eu poderia fazer o Made in Brasil 2, 3, 4. Só que eu já fiz, eu não quero fazer de novo. Então, a gente se sente provocado e os 2 querem voar. Isso eu sinto. E a gente se diverte, eu sempre falo isso e repito sempre. O Rafael e eu, quando a gente escreve juntos, a gente se diverte no caminho. E eu tenho dito em muitas coisas da minha vida, se divertir no caminho pode ser melhor que o resultado.
Aqui juntou tudo, o resultado foi brilhante, maravilhoso. Mas para 2 escritores, roteiristas, e a gente passa a vida bem solitária, bem técnica, bem 5% de inspiração, 95% de trabalho braçal mesmo, é muito importante que a gente se divirta no caminho, brigue, dê risada, enfim, viva a vida de uma forma interessante, porque senão qual é a graça mesmo de fazer esse tipo de trabalho? Agora, eu não consigo me imaginar em parcerias tão profundas. Eu consigo, obviamente, me imaginar com outros parceiros de escrita, mas eu acho que entre a minha dupla aqui com o Rafa envolve um pouco mais que isso. Rafael, como a Ilana já comentou, vocês adaptaram juntos o Bom Dia, Verônica para o audiovisual. Qual é a diferença entre adaptar uma ficção e um caso real? As diferenças, é engraçado, eu acho que quem sente mais as diferenças foi a Ilanita, porque com frequência ela falava, meu Deus, a gente pode inventar... Porque às vezes no Bom Dia, Verônica, ela falava, não, mas isso não precisa acontecer, pode acontecer de tal modo, de outro jeito. Ela falava, verdade, pode, é mentira, a gente que está inventando, então tanto faz, se a gente quiser morre, se não quiser não morre, se quiser descobre essa pista aqui, se não quiser não descobre. Né? Enfim, adaptar em geral de algo real ou de uma obra ficcional literária para o audiovisual requer mudanças, né? Ou seja, adaptar é trair. Você tem que manter uma essência, mas você tem que trair em vários outros aspectos para ganhar força no visual, já que você está falando de uma coisa que a imagem comunica muito mais rápido do que a página. Então, você uma cena que você precisa de 3 páginas para descrever no visual, em 2 segundos está na tela, já deu impacto e talvez não precise durar tanto. E tal. Então, eu, como escritor, como eu venho da ficção, eu tenho muito um olhar e eu acho que isso também é uma característica minha como roteirista, de storytelling, de estrutura dramática, eu sou muito técnico nesse lugar, que é um modelo talvez um pouco mais norte-americano, de se pensar a dramaturgia. E para mim, aí, quando chega nesse lugar técnico, a verdade é que adaptar de uma obra literária ou pegar um caso real é um pouco parecido, porque o que eu preciso encontrar é quem é o personagem, qual é a curva desse personagem, quais são os principais pontos de virada dessa história, né? Ou seja, a gente tem, claro, a divisão de 3 atos, mas você tem outros pontos de virada num filme, numa minutagem de, sei lá, 90 minutos. Você tem uma virada em 10 minutos, uma virada em meia hora, outra em 45, outra em 55, outra em 70 e o final, o clímax, em 90. Então, quais são esses principais pontos de virada e tal? Então, o exercício, digamos, de pegar um livro e adaptar é você entender como como a essência desse livro se mantém numa estrutura dramática fílmica, e a mesma coisa para o caso real, ou seja, o nosso trabalho, depois de decupar os depoimentos, foi falar, beleza, quais são os pontos de virada desse depoimento? Como é que você conta essa história? Propositadamente, vou até falar talvez uma coisa um pouco polêmica aqui, eu falei, Ilana, se a gente pensar, de início a história deles, nas 2 versões, é a história de um casal que se conhece, se apaixona. Que o encontro desses 2 universos, dessas 2 personalidades, acabam culminando numa tragédia, num ato monstruoso. De maneira alguma, os filmes pretendem aliviar, passar pano, nada disso. Enfim, até o Maurício Essa filmou muito bem a força, porque ainda que você tenha 2 versões, o final ninguém tem dúvida, o final é factual, não é a versão, é o que é. Como a Ilana bem disse, está no livro dela, narrado como aconteceu, é um trabalho de perícia. Aí não é a questão de opinião, de visão, nada disso. Mas antes do crime, você tem duas visões, mas numa história que começa como uma história de amor, se a gente pensar, né? 2 pessoas que se conhecem. E aí, propositadamente, os filmes no início, eles têm muito uma estrutura de comédia romântica. Estou falando isso como estrutura de roteiro, ou seja, para quem é de produção, de roteiro que está assistindo, vai entender o que eu quero dizer. Não é que é uma comédia romântica o filme, longe disso. Mas ele tem essa estrutura de apresentar aí eles se conhecem na virada do primeiro ato, aí a relação evolui e os problemas da relação começam a vir. Só que os problemas da relação num filme de comédia romântica é que aparece o ex-namorado. Não é que eles decidem matar os pais.
Mas enfim, então até trazer uma estrutura dramática clássica ajuda, eu acho, o filme a ter esse alcance que ele teve um pouco. Então, eu acho que é uma soma de vários fatores. Incríveis atores, incrível direção, incrível produção, modéstia à parte, bom roteiro, mas um pouco um caso de grande repercussão e uma estrutura palatável para o público. A gente costumava, eu falava, cara, eu quero um filme de crime que vai gostar de ver quem gosta de histórias de crime, mas também um filme para minha mãe ver, sabe? E nesse sentido, essa estrutura dramática eu acho que foi muito importante. Gabriel, no Brasil não é muito comum a produção de filmes baseados em crimes reais, mas nos Estados Unidos e na Europa há dezenas de séries, filmes e documentários, e todos fazem muito sucesso, né? Vocês esperavam quebrar essa barreira com os longas? A verdade é que sim, esse era um dos objetivos do projeto, e acho que vem até a partir de um desconforto com a mesmice, coisa que a Helena comentou agora, né? A gente quer inovar a galeria, e eu também pessoalmente, assim, a gente busca projetos que sejam ousados de alguma forma, seja no seu conteúdo, seja na própria forma de contar o projeto, assim, eu acho que esse abraçava as duas coisas, né? Tanto que no começo do processo, assim, foi do desenvolvimento, de entender ele como um produto comercial, né? De que forma que a gente iria distribuir aquilo, como a gente iria conseguir convencer o público também. A gente sabia que era um desafio muito grande, mesmo tendo uma história extremamente midiática e de conhecimento de praticamente todos os brasileiros, assim, né? Todo o público que a gente queria atingir com o filme, no mínimo, conhecia a história. Isso para nós já era uma coisa positiva, lógico, que quebrava um primeiro problema, que é apresentar a história para o público, mas ao mesmo tempo a gente sabia que viria carregado esse público de uma série de preconceitos também, né? Que a gente sabe que o público gosta de consumir o que está longe, mas quando a gente traz para perto, assim, gera um certo incômodo, um certo desconforto também. Então, a primeira certeza nossa é que toda campanha de lançamento teria que começar, na verdade, com uma campanha de aprendizagem, assim, para o público, né? De esclarecimento, principalmente. Então, a gente trabalhou muito desde a primeira divulgação, assim, deixando muito claro questões que para nós são óbvias, assim, mas que para o público, muito mais, né, nesse momento que a gente tem de tantas fake news, de tanta gente falando que comentários viram verdades, etc., a gente tinha uma preocupação grande de deixar as informações claras. Então, uma das nossas primeiras comunicações para o público nas redes sociais foram 5 fatos sobre o filme, né? 5 verdades, coisas do tipo: a Suzanne von Richthofen não participa da produção do filme, ela não vai ter nenhum tipo de ganho financeiro com o filme, a gente não consultou ela em nenhum momento, nenhum ator, nenhum produtor, ninguém conversou com ela, né, para a construção de personagem, ou para o que quer que seja. Então, todas essas informações foram muito importantes para o público começar a defender também o projeto, assim. E a gente viu que essa opinião pública, que num primeiro momento ali foi contrária em relação à execução de um filme como esse, isso foi mudando aos poucos, de forma que essa mesma pessoa que antes olhava com certa desconfiança passou a defender o filme e trabalhar na campanha com a gente, assim. Então, quando uma pessoa entrava no meio do processo ali criticando, essas pessoas que já conheciam a história defendiam e falavam: não, olha aqui, é isso, e o filme tem uma responsabilidade grande nesse sentido também. Então, foi realmente um processo de convencimento até chegar no momento de lançamento do filme, que a expectativa já estava gigantesca, né? E foi um trabalho ali, lógico, impactado pela pandemia, mas foi um trabalho de comunicação, assim, de mais de 2 anos, no final das contas. Então, realmente, a gente conseguiu transformar essa desconfiança no sentido temático, no sentido da produção brasileira mesmo, desse gênero, que agora a gente está vendo cada vez mais filmes chegarem, o que é ótimo, assim, né? Então, a gente sabia que, de alguma forma, esses 2 filmes poderiam abrir portas para um monte de outros que estão vindo aí na sequência, e a gente, sim, acreditava desde o começo. Era uma conversa muito que eu tinha com o Marcelo também, né? Da gente entender de como trabalhar isso, falando: a gente tem um case.
E cases são cases porque eles são ousados, porque eles são únicos, porque eles são os primeiros, né? De alguma coisa assim, esse no sentido do audiovisual, comercial, cinematográfico, assim, era muito um desafio, mas também muito um prazer de conseguir saber que existe um público ali, mas que a gente precisa convencer ele de uma forma diferente, assim, pela ousadia do projeto, que é. Marcelo, já falamos um pouco do elenco, mas como foi encontrar a equipe certa para o projeto? E quais as maiores dificuldades encontradas nessa etapa? O Gabriel acabou de falar agora do tamanho e o respeito que a gente teve na elaboração, né, desse filme, no sentido de divulgar as coisas certas. Eu digo que eu sou um produtor de entretenimento. Eu faço comédia, eu faço filme infantil, eu faço documentário e faço true crime. Só que o true crime é um quê a mais, porque você tem que ter realmente uma preocupação mais detalhada, não só na escolha de todo o processo, do tema, no como você vai saber contar essa história e quem você vai trazer para fazer parte dessa equipe. Então, assim, encontrar as pessoas certas primeiro, encontrar pessoas que gostem de fazer entretenimento, gostam de fazer isso com muito respeito e queiram contribuir para trazer em cada área, né, em cada segmento ali, cada departamento que esse profissional vai atuar, trazer o melhor de si. Então, esse era um projeto de reconstituição, era um projeto de época, então a gente tinha que colaborar ao máximo para contribuir ao que os roteiros nos exigiam fazer, né? Porque não é tão simples trazer para a tela aquilo que eles dois escrevem, entendeu? E é um respeito e uma preocupação muito grande que a gente tem em toda a produção. E eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito parcimoniosa com todos, escolhendo uma equipe a dedo realmente, pessoas que acreditavam nesse processo, pessoas que acreditavam que o silêncio era a melhor arma no sentido de estratégia. Então, foi um filme que a gente não quis divulgar, a gente realmente limitou, durante todo o período de pré-produção e produção, divulgação do que estávamos realizando. Então, todos esses pormenores são importantes para se construir e constituir uma equipe grande. Foi uma equipe de mais de 100 pessoas nos filmes como este, né? E com relação às maiores dificuldades encontradas nesse processo, eu acho que a maior dificuldade era essa mesmo, manter a preocupação ao máximo de tentar retratar com a maior fidelidade possível tudo aquilo que o roteiro nos exigia, entendeu? E fizemos, eu acho que bacana, eu acho que cumprimos com aquilo que nós mesmos nos obrigamos a fazer. É interessante. Nossa, a régua é muito alta, né? Isso é um problema também. Não, só para complementar, na verdade, é interessante uma coisa que a Ilana sempre falou, que era muito importante a gente entender o que é a verdade, né? Porque assim, a gente estava contando uma história real, ficcionando da forma possível, né? Mas assim, até a gente fez uma preparação com a equipe, com os chefes de equipe, que a Ilana fez um workshop, contou um pouco do caso, de algumas coisas muito fundamentais. Então, assim, a gente estava todo mundo mais ou menos entendendo onde estava pisando, né? Era uma coisa. Eu diria, Maurício, que esse workshop que nós fizemos foi o turning point para que a equipe entendesse de fato o tamanho da responsabilidade que seria produzir 2 filmes como este. Maurício, e quanto ao elenco? Já falamos um pouquinho, mas como funcionou a preparação dos 2 atores principais? Esse foi talvez o maior desafio, tanto para o elenco como para mim, né? Eu também tinha que me preparar para mudar a chave e conduzir os atores para uma versão totalmente oposta da cena que eu fiz anteriormente, né? Quando eram cenas de espelhos. Então, assim, a gente teve uma preparação de elenco com a Larissa Bracher, que foi muito intensa, próxima da época da filmagem, mas foi muito intensa.
E acho que a coisa mais legal para falar é que assim, a gente buscou, obviamente, atores talentosos, mas principalmente atores que estavam a fim de fazer esse projeto, que estavam a fim de se entregar. E todos do elenco estavam dessa forma, né? Então, assim, na preparação da Larissa, teve uma coisa muito importante que era, primeiro, cuidar dos núcleos, né? Então, era a família Richthofen e a família Cravinhos. Então, criar uma intimidade entre eles, dentro desses núcleos, para depois trazer o conflito entre eles, né? Entre Suzane e Daniel. Então, talvez minha grande função ali foi ficar o tempo inteiro guiando eles. Olha, agora é aqui, lembra? Vocês estão prontos para isso, né? Tentando ajudar eles a irem por esse caminho, porque a gente se preparou muitíssimo por esses dias, né? Cara, foi essa quantidade de diárias aí, né, Marcelo? Quantas diárias foram? 33 de filmagem e 33. 8 semanas. Quer dizer, para a gente muito mais, mas assim, com a equipe, 8 semanas de pré-produção. Isso, 33 semanas de filmagem, que foi de uma intensidade absurda, porque a gente estava fazendo 2 filmes, né? E eu acho que isso nunca foi feito, e os atores que viveram essa experiência viveram algo realmente muito diferente. Gabriel, como você mesmo já colocou, é um projeto muito inovador. Desde a proposta de 2 filmes, a realização sem recursos incentivados. Qual o modelo de negócio que viabilizou o projeto? Foi um modelo de negócio raro, na verdade, no mercado brasileiro, assim, e que acabou sendo a única alternativa para esse projeto em questão, por uma questão também circunstancial do que a gente está vivendo agora, né, na nossa cultura, e por uma questão daquilo que todos nós já comentamos, assim, do desafio de fazer uma obra inovadora, né? Então, a gente financiou o projeto, a galeria, 100% dele com recursos próprios, e isso realmente mostrava o quanto a gente acreditava no projeto, mesmo sabendo que era, não vou nem dizer arriscado, mas que era inovador, né? E a inovação vem de um risco, mas a gente tinha muita segurança na história. Acho que principalmente isso, a gente sabia que era uma inovação, mas com grande potencial de sucesso, mas que ao mesmo tempo a gente, no sentido de possibilidades de comercialização e de financiamento do projeto, a gente recebeu muitos nãos também, né? Então, quando a gente ia atrás de potenciais parceiros, no sentido de financiamento, esse risco que a gente abraçava é o mesmo risco que distanciava de outras pessoas, assim, né? Então, as pessoas preferem não correr risco e fazer, às vezes, jogar mais seguro, assim, mas acho que todos nós aqui não estamos juntos por um motivo, assim, por coincidência, né? Tem um motivo de todo mundo estar aqui, que são pessoas que realmente abraçam essa inovação, assim. Então, os vários nãos que a gente levou, ao mesmo tempo, fortaleciam a nossa ideia, assim, de que era interessante e importante para o mercado fazer um projeto como esse, né? Então, no final das contas, foram muitas conversas mesmo entre nós, assim, para tentar chegar num orçamento que fosse viável, né, o investimento, e também até chegar nesse modelo de investimento a gente suou muito, assim, para que, enfim, conseguisse tirar o projeto do papel. Então, realmente, a possibilidade de investir 100% do orçamento do projeto, assim, de recursos próprios, é um modelo que hoje a galeria já vem colocando. Então, os últimos 5, 6 projetos a gente viabilizou dessa forma, mas no caso desses 2 filmes, né, esse projeto foi o primeiro filme, foi o primeiro conteúdo que a gente fez isso, assim. Então, também não era só um risco de lançamento, assim, mas tinha um risco de investimento mesmo, né? Era 100% risco. No final das contas, quando a gente faz com dinheiro público, existe uma segurança também, né, em relação ao investimento, e nesse caso não, mas a gente realmente tinha certeza do potencial e de retorno, né, que isso traria para a empresa. Vocês fizeram todo um trabalho de convencimento com os exibidores. Como foi essa relação? E depois, com a imposição do distanciamento, outras oportunidades surgiram. Como foi repensar toda essa estratégia de lançamento? Foi mais um desafio, né? Como se já não bastasse tudo,
A gente, como eu falei lá atrás, a gente fez um trabalho grande de convencimento do público. Sabia que, de alguma forma, esse convencimento do público traria uma demanda espontânea para os exibidores, né? Mas já é difícil lançar um filme no cinema, imagina dois. Então, realmente era uma coisa única, assim, a gente não via paralelos de lançamento de dois filmes sendo lançados no mesmo dia, assim, né? De nenhuma forma. Existem outros filmes que foram divididos em duas partes, mas não desse jeito, lançados no mesmo dia, comercialmente, num número que a gente entendia que era o ideal de salas, que era um número grande, assim. E sem paralelo do gênero também. Então, normalmente, quando o exibidor lança um filme, ele entende, fala, esse filme é mais ou menos parecido com esse, que fez mais ou menos isso, então a gente vai lançar nesse número de salas e vai dar esse apoio, assim. E a gente não tinha isso também. Então, realmente, foi um trabalho também de convencimento, de mostrar o quanto o filme estava sendo demandado, e lembrando que naquele momento não existia pandemia, não existia Cala Dias no Big Brother, era um outro cenário que era o filme pelo filme mesmo, né? E a gente chegou nesse lugar, assim, às vésperas do lançamento do cinema, que era ali fevereiro e março de 2020, com um filme super bem demandado, e a única sessão que a gente teve no cinema foi para os exibidores. Até hoje, assim, foi a única vez que a gente assistiu o filme no cinema com o público mesmo, e foi uma sessão fechada para eles, para mostrar realmente o potencial. E foi incrível a sessão, eles saíram extasiados da experiência, assim, né? A gente passou os dois filmes em sequência, e foi um momento muito forte mesmo, onde, de novo, a gente teve um endosso ali que tinha um projeto, tinha um ouro nas mãos ali, porque a reação de todos os exibidores foi incrível. Eles falaram, não, entendi o que vocês estão fazendo, vamos apostar nesse projeto. A gente desenhou com todos eles uma estratégia em relação à venda de ingresso, sessões duplas, como que a gente ia comunicar essa venda para o público, né, no final das contas ali. Então, a estratégia já estava toda traçada e os exibidores foram comprados ali no final mesmo da campanha, mas assistindo o filme. Então, desde da primeira vez que eu assisti o filme, eu lembro muito bem disso, eu mandei uma mensagem para o Marcelo e para o Maurício, falando, meu, a gente tem ouro nas mãos, e foi isso, a primeira assistida a gente já sabia do potencial daquilo, sabe? Então, também era uma certeza do nosso lado que a partir do momento que a primeira pessoa entrasse na sala de cinema e ela escrevesse ali nas redes sociais a experiência dela com o filme, que isso ia ser positivo e que esse boca a boca ia acabar trazendo um público. Logicamente, por conta de pandemia, as vésperas ali do lançamento, a gente estava 2 semanas do lançamento com pré-estreia já marcada, todo mundo convidado, veio, né, um surto maior ali inicial, assim, que a gente entendeu que era o momento de parar, e realmente depois de 2 semanas ali os cinemas fecharam, e a gente começou todo aquele processo. Então realmente foi uma decisão, foi o primeiro filme a mudar de data no Brasil, assim, né? Não globalmente, foi uma decisão muito difícil de todos nós, assim, porque ainda não era uma certeza do que seria a pandemia naquele momento, mas a gente precisava se precaver, e, graças a Deus a gente tomou a decisão certa. E aí começou um trabalho inverso dos exibidores tentando nos convencer também a esperar e a gente segurar o lançamento, né? E foi muito legal todo esse processo. Daí sim teve a entrada da Carla Dias no Big Brother, que também ajudou a amplificar, né, a divulgação do filme de forma super espontânea, assim. A gente realmente esperou bastante para conseguir lançar os 2 filmes no cinema, mas ali foi passando o tempo, e também existe uma questão de timing de lançamento, né, que às vezes não tem como esperar, não tem como segurar tanto, mas ao mesmo tempo eu acredito que a decisão nossa de ter ido direto para uma plataforma, no caso a Amazon Prime Video, foi muito feliz, assim. A repercussão que a gente teve com o lançamento foi gigantesca, massiva, de uma forma que às vezes o cinema talvez não conseguiria ter de uma forma tão assim pontual, né? Foi muito no lançamento. O cinema é uma construção, exigiria um boca a boca, semanas, etc. E no dia que a gente lançou o filme na Amazon Prime, virou o assunto da semana ali, pelo menos, né? Ficou por mais tempo, mas o assunto da semana foi aquele. A gente ficou no top 2 ali da Amazon com os 2 filmes por mais de um mês, assim. Então, realmente, só amplificou tudo aquilo que a gente já acreditava e só nos mostrou comercialmente que a gente tinha realmente um projeto de ouro desde o comecinho, desde muitos nãos que a gente recebeu lá atrás. Gabriel, para encerrar, gostaria que você comentasse um pouco sobre toda a repercussão positiva, que você já falou um pouquinho, né, dos lançamentos, e da importância desses filmes para o audiovisual.
Eu acho que, assim, é difícil falar de nós mesmos, mas realmente eu acho que ele pode ser um divisor de águas, não só no sentido do filme por si só, assim, mas no sentido de você apostar num gênero e num formato novo, foram as duas coisas simultâneas, né? O filme é usado em diversos sentidos, assim, e isso dá resultado, porque o que a gente vê é um certo conservadorismo na produção audiovisual, principalmente cinematográfica, de apostar naquilo que vinha dando resultado até então, a gente quer apostar naquilo que a gente acha que vai dar resultado daqui para frente, na verdade, né? Então a gente olha menos para trás e mais para frente, assim. E eu acho que, de alguma forma, a pandemia também possibilitou o acesso ao público, a conteúdos que antes não eram tão consumidos, a gêneros que não eram tão consumidos. A gente acabou de ver o sucesso do Round Six, por exemplo, que é uma série coreana, que não é um conteúdo que normalmente seria consumido da forma que foi, assim, estourou, sabe? Para nós isso é muito legal, assim, para a produção audiovisual, isso abre uma série de possibilidades. Então eu acho que o filme, como produção nacional, ele funciona assim como um carimbo de que dá para fazer diferente, sabe? E a gente sente isso na pele, na galeria também, que o tipo de projeto que a gente começou a receber depois desses filmes, já mudou, sabe? Em relação ao que a gente recebia antes, assim. Então, e mesmo a abertura dos nãos que eu comentei que a gente recebeu, hoje em dia já é um talvez, já é um avanço, assim. Então, eu acho que eles são muito importantes, assim, de alguma forma, e acho que a gente não precisa ter nenhum medo de falar isso, eles são marcos audiovisuais mesmo, assim, na nossa cinematografia, e acho que é um orgulho para todos nós isso. Tem coisa boa por aí, então. Olha o Gabriel no mistério, hein? Eu não falei nada, só falei que a gente está muito feliz. Audiovisual, às vezes, não precisa de palavras, Gabriel. Você já devia ter aprendido isso. Não, eu aprendi, por isso estou falando. Eu não falei nada. Uma cara vale mais que 1000 palavras. Claro. Eu queria complementar com o seguinte, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, quem não está também, extensivo a todos, porque eu sou a mais velha desse grupo e eu tenho um privilégio incrível, que foi participar de um novo gênero na literatura no Brasil, que era o True Crime, que antes, vocês imaginarem, quando eu comecei, eu não sabia como eu ia traduzir serial killer, nem se eu ia traduzir, porque não tinha palavra aqui para isso, ninguém falava sobre isso. No Brasil não tinha serial killer, só em Hollywood. Então, eu participei desse primeiro momento de uma literatura trazendo True Crime, e agora tive o privilégio de participar do primeiro projeto cinematográfico audiovisual, que é o True Crime no Brasil, que também não tinha, apesar do enorme sucesso mundial desse gênero, aqui ninguém tinha coragem nem de começar, né? De tentar de ir sobre crime, sim, sobre crime real, não. Né? Então, é um lugar perigoso, como o Gabriel falou, é um lugar ousado, como todos nós sabemos, e eu tenho o privilégio de estar nesses pioneiros aqui. Eu acho que agora vem uma avalanche de coisas boas e coisas ruins. Eu acho que para nós é bom ter um número enorme mesmo de gente fazendo isso, porque isso vai abrindo, o ruim também abre porta, né? Você vai abrindo o mercado para isso. Então, eu não me importo que seja bom ou ruim, eu me importo que... Porque lugar vazio, alguém ocupa. Então, vamos ocupar o nosso, né? E não deixar ele vazio. Então, eu tenho esse privilégio e quero agradecer muito todo mundo aqui. Estou bem feliz com isso. E foi um privilégio trabalhar com todos vocês e continuar trabalhando. Parabéns pela coragem, pela iniciativa, por abrir esse novo modelo de negócio. Parabéns aí pelo sucesso do filme, pela realização. E muito obrigada por estarem aqui conosco e se disponibilizarem essa conversa tão importante, tão especial aqui para a nossa plataforma e para todo o público aqui do audiovisual e os outros que vão ter curiosidade de saber também como foi essa aventura. Muito obrigada pela presença de vocês.